Sejam muito bem-vindos, aula 13. Pessoal, tô aqui morrendo de curiosidade, queria já saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão produzindo, o que já fizeram até agora, né? Nessa altura do campeonato, vocês já estão aí com uma experiência, né? Com muitas informações teóricas, e eu torço para que vocês já estejam produzindo alguma coisa, né? Já fizeram pinturas e desenhos, estão praticando desenho no papel, já pintaram aí alguma peça de roupa, uma jaqueta, seja lá o que for, já experimentaram pintar pelo menos uma tela, certo? Que mais? Será que alguém já está aí pintando na parede? Com certeza, eu tenho certeza que sim, tem alguém pintando na parede. E eu quero trazer um pouquinho mais de experiência para vocês, um pouquinho mais de teoria para vocês aqui. Dessa vez baseada numa tendência artística, uma coisa que está rolando por aí. Não sei se vocês já ouviram falar de pintura orgânica, né? Se não ouviu falar, com certeza já viu alguma coisa por aí, ou mesmo na internet, nas redes sociais. Pintura orgânica é o que estão chamando aquele tipo de pintura assim, principalmente em ambiente interno, né? Aquela pintura assim um pouco mais solta, mais suave, muitas plantas, flores, folhas. Eu comentei um pouquinho aí numa das telas que eu pintei, eu falei sobre isso, né? Então aquela tela não era realmente baseada nesse tipo de arte, mas é algo muito próximo, tem a ver também. Mas vocês vão ver aí, né, caso não saibam do que eu estou falando, sabe, aquela pintura geralmente em tons mais suaves, às vezes não, depende muito do artista, mas assim, pessoal, é como eu disse, é uma tendência, né, tá se usando bastante, as pessoas estão procurando artistas que fazem esse tipo de trabalho, muitos artistas estão fazendo, né, não é o estilo de um artista, é realmente um estilo que está meio que dominando aí, dominando assim, né, dentro de uma gama de estilos, né? Essa é a maravilha do mundo da arte, né? Tem vários tipos de artes, vários estilos. Mesmo essa que eu estou dizendo, né, que é uma linha, cada artista coloca ali a sua marca. Tem artista que usa mais algumas cores, tem artista que faz ali um tipo de desenho na flor mais específico, tem artista que escreve junto com essa arte, é, que coloca ali um pouco de poesia ou uma frase. Tem artista que gosta de usar também ali as borboletas junto com essa. É assim, né? Embora seja um estilo, cada artista ainda consegue ser criativo, né? Ter ali uma identidade no trabalho, certo? É legal isso de vocês ouvirem, pensarem sobre isso. Eu tinha vontade de fazer esse tipo de trabalho. Primeiro, porque antes, já com algumas ideias na minha cabeça, eu tinha vontade de fazer quadros, né, telas com pinturas que eu não tinha visto isso ainda. Isso já faz tempo, essas ideias minhas. Mas eu queria colocar ali umas folhas, né, umas coisas assim mais simples, uma arte mais simplista, mais decorativa mesmo, onde você imagina colocar 3 telas numa parede, cada tela uma folha apenas, pensando ali nas cores. Sabe essa coisa assim, bonita, decorativa, charmosa? Principalmente quando a gente pensa no ambiente interno, pessoal, é bom pensar um pouquinho diferente. Às vezes as pessoas, né, hoje em dia as pessoas gostam muito de artes muito coloridas. E eu sempre explico, muitas vezes esse tipo de arte funciona melhor, claro, tem que avaliar ali realmente cada do que a gente está falando, de qual imagem a gente está falando, mas no geral, uma arte muito colorida, cheia de informações, ela funciona muito bem no ambiente externo, né? Numa fachada, numa parede, assim para a rua. Agora imagine você dentro da sua casa, um ambiente pequeno, uma sala pequena, uma sala de apartamento, coisa pequena, ou mesmo a recepção de algum negócio que seja ali um ambiente pequeno, quadradinho, corre o risco de você fazer um trabalho, por mais que seja bem feito, seja bonito, mas uma coisa ali muito colorida, muito cheia de elementos no ambiente interno, o que pode acontecer? Pode cansar, pessoal, pode cansar a vista. Leva isso em consideração, né? Então, o mesmo trabalho que funcionaria bem lá fora, talvez não funcione tão bem no ambiente interno, né? Porque vai carregar o ambiente, vai se tornar muito pesado. Imagine uma sala de espera onde as pessoas precisam ficar ali mais calmas, né? Então, um ambiente
mais aconchegante, tem ali muitas cores, cores vibrantes, né? Tem o vermelho, tem o amarelo, sabe? Cores alegres demais e tal. E pior ainda, numa casa, né? Se você tiver um ambiente pequeno, às vezes a gente faz lá um trabalho muito colorido, muito cheguei, né? Como o pessoal diz, e aí você acha bonito, acha legal. Passa uns dias, você começa a enjoar, você fala, eu tô enjoado desse trabalho, dessas cores. Por quê? Porque tá pesando, tá carregando o ambiente, é muita coisa. Aí a gente começa a pensar um pouquinho diferente. Se a gente trouxesse para esse ambiente menor uma arte mais leve, mais calma, mais tranquila, com menos informações, mais simples, que funciona bem, que decora, que é bonito, mas que não carrega, né? Que não tem a cor que chama atenção demais, aquela cor que vibra nos nossos olhos, que pode funcionar bem em outros ambientes, mas não nesse. Então, na minha visão, na minha interpretação, é meio que dentro desse contexto que veio aí essa pintura orgânica. Tanto é que você pode ver, na maior parte das vezes, são tons pastéis que são usados. Tons pastéis é o quê? São tons ali mais suaves, né? Então você vê, geralmente não tem um vermelho, pode ter ali uma cor que é quase um vermelho, mas não é um vermelho vivo, é uma coisa assim um pouquinho mais neutra. Sabe quando a cor é menos vibrante, ela é mais neutra, né? Um amarelo que não é aquele amarelo vivo, não é aquele amarelo sol, é um amarelo mais suave, mais claro. O verde não é aquele verde vivo, não é aquele verde vibrante. É um verde mais suave, sabe? Parece que a pessoa foi colocando ali um pouco de cinza, aí se torna mais neutro, sabe? E no geral também cores claras, né? Tons pastéis geralmente são cores claras. Os tons pastéis tá na moda também, tá se usando bastante. Você pode ver, até em bazar, papelaria assim, para molecada tá vendendo, né? Material escolar mesmo, é, estojos de lápis de cor apenas com tons pastéis. Então são cores muito usadas também. E aí casando com essa lógica da pintura orgânica, digo sempre, no geral se usa assim. Pintura orgânica não é necessariamente feita com tons pastéis, não existe essa regra. Tem gente que vai usar a estética da pintura orgânica, mas vai usar ali um vermelhão, um amarelo, azul, verde forte, sabe? Mas é aquilo, né? As folhas não têm a preocupação com o realismo. A planta, né? As folhas, todo elemento não tem uma preocupação assim com o realismo. E é até legal que seja uma coisa assim mais simples, mais decorativa. Tem até um lance assim meio de deslocar, parece que desloca a cor do preenchimento com o contorno. Então o contorno vem um pouco para cá e a cor do preenchimento vem um pouco para cá. Sabe? Vocês já devem ter visto alguma coisa assim. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um trabalho desse e estou trazendo aqui para vocês. É a primeira vez que eu faço realmente esse tipo de trabalho numa parede assim. Então, para mim, é um pouco novidade, eu gostei de fazer, tinha vontade, como eu disse para vocês, casou com uma ideia que eu já tinha antes, depois eu comecei a ver que estava se usando bastante desse tipo de pintura. É uma coisa que remete ali à natureza, à planta, à flor, que é algo que eu gosto muito, é algo que já está aparecendo de vez em quando ali no meu trabalho, né? E trazer isso para um ambiente interno, acho que funciona bem, curto essa ideia. Então vocês mais uma vez vão ver um pouco do passo a passo. Acho que a gente já traz aqui mais essa demonstração prática para vocês, né? Vocês me acompanharam um pouco fazendo um mural externo, então acho importante vocês me acompanharem fazendo algo interno dentro de uma casa, né? Pensando em mercado, as pessoas elas estão procurando muitos artistas que pintam quarto de criança, que pintam quarto de casal, a sala, né? Principalmente a sala, faz ali uma pintura, algo decorativo, algo bonito para melhorar o ambiente, tornar o ambiente mais moderno, trazer arte para o ambiente interno. Ou seja, existe um mercado para isso, existe muitas oportunidades de trabalho nesse sentido. E aí aproveito para dizer também, esse tipo de pintura orgânica, você vai reparar aí, se você ainda não sabe do que eu estou falando, você vai ver que é uma pintura que exige menos conhecimento de desenho, né? Sempre que eu falo esse tipo de coisa, pessoal, eu também comentava isso no caso do stencil, não é para desencorajar você a evoluir o seu desenho, na verdade é para incluir, né? Para as pessoas enxergarem que elas podem já começar a fazer alguma coisa antes de ficar ali anos treinando, né? Desenho, técnicas e tal. Pode fazer as coisas de forma paralela, né? A gente
tem que sempre ir evoluindo. Por mais que a gente já esteja trabalhando, já tenha ali um retorno financeiro, a gente tem que continuar estudando, continuar evoluindo, que a gente não vai estar pronto nunca, tá bom? Mas quero dizer assim, você já pode começar, mesmo que você tenha pouca experiência com desenho, com pintura, já dá para fazer alguma coisinha, acho que a gente já viu isso um pouco daqui, né, nas últimas aulas, mesmo nas telas, né, eu mostrei para vocês uma pintura mais evoluída, uma pintura mais simples, que também é bonito, que também serve, aquele quadro eu já vendi, sabe, já foi vendido então, aquele quadro mais simples da tulipa, da flor, porque funciona, porque é bonito, porque agrada, né? Porque decora o ambiente, porque é arte também, sabe? Então é isso, né? Mais um exemplo de um tipo de arte que dá para você fazer sem, mesmo que você não desenhe tanto, mesmo que você não seja um desenhista realista com anos de treino aí em técnicas de desenho e tudo mais. Precisa de um pouco de bom gosto. Isso qualquer um pode ter, basta observar muito, né? Observar muito arte, pintura, pensar nas cores, ver outros profissionais fazendo, como vocês vão ver um pouco eu fazendo, né? Você aprende muito observando. Pessoal, você aprende muito observando, tá? Não esqueça disso. Dá para aprender bastante. Observar ali como é que é feito, os detalhes, como é que é pensado. É legal saber como que o artista pensou, como que ele compôs, por quê, tá? Eu vou então tentar explicar isso para vocês, né? Se possível, a gente divide esse trabalho em duas aulas para eu poder detalhar um pouquinho mais para vocês já, né? Daqui já ir pintar pelo menos a parede da própria casa, a sala da própria casa. Já pensou? Com certeza vocês estão preparados para fazer uma pintura bonita, charmosa, moderna na sala de vocês. Beleza? Tá bom? Quero ver, um dia eu quero ver aí a pessoa comentar, assisti sua aula e fiz aqui na minha casa, tá bom? E aí já é uma experiência, daqui a pouco você está fazendo na casa de outra pessoa, porque você vai postar a foto no Facebook, no Instagram, alguém vai ver e vai falar, opa, quem fez isso pra você? Você fala, opa, eu? Né? Se quiser, cobro tanto. Você já tem uma noção aí, já né, tem uma noção de quanto gasta de material, já tem uma noção de quanto vale aí o seu dia de trabalho artístico, certo? Pessoal, nesse caso, eu fiz um esboço e mandei para a pessoa. Tá? A pessoa me mandou a foto da parede, já tem uma cor bonita lá no fundo, pensei, levei em consideração muito essa cor para poder compor a pintura. Mas eu fiz um esboço antes, tá bom? Porque é o seguinte, tem artista que faz só essa linha, só essa linguagem, esse tipo de pintura. Então a pessoa já tem ali um portfólio, já tem um perfil na rede social com vários trabalhos daqueles. Então pode acontecer do cliente ver aqueles trabalhos e falar, ó, pode vir e fazer esse trabalho na minha parede. Não precisa definir a cor da folha, onde que vai a planta, sabe? A pessoa ela bate o olho em vários exemplos de trabalho da pessoa e fala, ó, pode fazer esse trabalho na minha sala, na minha parede, no meu quarto, certo? No meu caso, pessoal, eu não tenho esse tipo de trabalho no meu, sabe, ali no meu histórico, ali na internet, né? Então, claro, o pessoal que conhece ali sabe se pode confiar ou não, né, no meu trabalho, mas esse tipo de trabalho eu não tenho, né? Não havia feito assim na parede, então até fiz questão de fazer esse esboço, mostrar para a pessoa, falar, ó, essa é a referência, basicamente isso que eu vou fazer, tá? E aí beleza, a pessoa aprovou, tal, fui lá e fiz na parede, usando a referência, olhando o que eu tinha feito ali, que eu tinha criado, e reproduzi na parede, tá bom? Falei de material, outra vantagem desse trabalho é que o material aqui, a gente costuma gastar pouco, né? É mais barato. Se eu for comparar com o spray, por exemplo, o spray é muito mais caro, né? Agora esse material é basicamente ali a tinta de parede, que eu já falei um pouco para vocês, né? Tinta acrílica, base d'água, e usei também o marcador. Vocês viram eu usando o marcador na tela, usei também na parede. Esse marcador, mesma coisa, é como as tintas eu falo, né? Você precisa saber, a tinta é base do que, né? O marcador também tem a base d'água, a base de solvente. Geralmente eu uso a base d'água, principalmente parede interna assim, é tranquilo. Ele funciona muito bem, você vai ver. Agora, se for numa pintura externa, eu prefiro a base de solvente, que ele é mais resistente para chuva, para sol, tá? Mas
Bom, eu acho que é isso, né? Aí a gente conversa mais um pouco conforme eu for fazendo aí. Eu vou conversando com vocês, explicando sobre o que eu estou fazendo e depois de concluído a gente conversa mais para vocês entenderem bem esse processo aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha aí a parede, pessoal. É um salmão. Assim como nessa sala não entra tanta iluminação, às vezes parece que a cor é mais escura do que ela realmente é. Aí no vídeo, né? Mas é um salmão, então eu considerei essa cor. Como sempre digo para vocês, né? Faço de tudo para já preparar as cores, as tintas antes de ir para o trabalho. Então cheguei lá com as cores já prontas, né? Pronto para começar. Aí eu faço aquela limpeza na parede, né? Não é a mesma coisa que uma parede externa que tem. Não é muro, né? Muro que você tem que descascar e passar a espátula. Então é mais simples, né? Uma parede interna costuma ser mais simples, mais limpinha. Eu só tô tirando pó aí mesmo, né? Às vezes tem telha de aranha no canto, alguma coisa assim, mas o pó no geral, né? Precisa dessa limpeza aí. Já começa a usar as cores, você presta bastante atenção nas cores, né? Então, pensando nesse salmão da parede, eu pensei basicamente numa cor mais clara. É um creme, né? Um creme é basicamente a mesma cor que o salmão, né? E aí eu vou preencher algumas áreas de cores dessa cor mais clara. Você vê que eu meio que marco ali com um pincel mesmo sujo de tinta, né? Com um pouquinho de tinta. Dou uma marcada e depois eu venho passando ele mais forte, já fazendo um acabamento. Aí eu tô fazendo os cantinhos, né? Preocupando aí para não borrar no batente. Aí no rodapé também. Você viu, eu já tinha marcado ali com a tinta. Aí venho com mais tinta no pincel e venho já marcando, fazendo acabamento que eu vou preencher essa área toda aí com essa cor. Essa parte aí pode ser usada também a fita, né, para ajudar a ficar retinha aí a pintura, para não pintar o azulejo. Mas a fita você deve considerar também que pode vazar, dependendo da situação, dependendo da fita, pode vazar também. Então às vezes eu faço a mão livre mesmo, fazendo devagarinho, com cuidado, e aí funciona, fica legal. Repara que eu sempre vou marcando mesmo com pincel, já com tinta, sabe? Como eu falei pra vocês, é uma arte mais solta, mais livre. Eu tenho ali a referência que eu tô seguindo, né? Mas não é nenhum desenho com uma complexidade que eu precise realmente desenhar com lápis. Mas é. Todo o processo eu fiz sem riscar antes, né? Você não precisa. Quando você começar aí, fazer esses experimentos, pode usar o lápis, o giz para ficar mais seguro, né? Riscar tudo para depois vir pintando. Eu já estava mais tranquilo aí, uma pintura assim muito mais solta, mais livre do que eu costumo fazer. Você vê que até na hora de fazer esse círculo eu não usei nenhum molde. Quando você vai fazer um círculo, certo, o correto, né, você usar um molde. Só que aí eu não tinha muita preocupação de ficar perfeito não, por isso que eu não usei. O pessoal até geralmente usa formas assim bem soltas mesmo, né? Eu acabei fazendo um círculo aí até que ficou um círculo bom assim, mas como eu não tinha essa preocupação de ficar perfeito, eu não usei molde não. Poderia usar às vezes o fundo de um balde, sabe? Alguma coisa que seja assim circular e você usa ali para riscar para ter o círculo perfeito. E aí você vê, né? Ó, já tomar a mesma coisa, tá vendo? Eu tô sempre desenhando ali com um pincel mesmo, com um pouquinho de tinta na ponta ali, ó. Vou marcando, fazendo um desenho geral. Aí depois já venho com mais tinta, tá vendo? Faço as bordas para ficar já com o acabamento legal e depois eu preencho. Vocês vão vendo eu repetindo um processo parecido com esse em várias situações aí. Vê que eu estou usando até agora apenas uma cor, né? Eu pensei nisso tudo. Não queria uma coisa colorida, não queria variar muito a tonalidade. Então a cor que mais conversa com esse salmão do fundo é esse creme. Depois, lembra que eu falei, né? Que a intenção seria usar tons pastéis, tons mais neutros. Então, basicamente, pessoal, em cima desse salmão eu usei o creme preto e branco, né? Preto e branco como cores neutras mesmo, né? E também muito detalhe, né? Muito alguns desenhos eles só no traço. Hora eu fiz preto, hora eu fiz branco.
Então estou mantendo aí essa leveza no design da pintura aí, tá? Repito, né? Essa é uma tinta acrílica para parede, sem segredo nenhum. Diluir com água, claro. Diluir um pouquinho mais para ter certeza que a tinta ia fluir bem, né? Que ela ia ficar líquida, né? O suficiente para na hora que eu traçar, na hora que eu fizer esses detalhes aí, ela escorrer bem na parede. Agora, por isso também, né? Eu acabei não resolvendo esses desenhos com uma mão só. Então, basicamente, cada elemento que eu pintei, né? Esperei secar, depois vim com uma segunda mão, para não ter falha, sabe? Para a cor ficar ali bem sólida mesmo. Aí no vídeo parece que já tá ótimo, né? Na primeira mão, mas olhando pessoalmente precisava assim de uns retoques, de uma segundinha mão para a cor ficar mesmo forte. Você vê que eu estou usando marcador aí para riscar. Nesse momento eu estou riscando mesmo, não é um contorno, não é um desenho que vai ficar na finalização do trabalho não. Então eu estou realmente riscando com marcador. Novamente eu digo, né, um trabalho muito solto, muito livre, porque não seria o correto você riscar com marcador, porque o marcador uma vez na parede você não apaga, não adianta você passar pano, não adianta passar borracha, né, ele não vai apagar. Então aí é porque realmente eu tinha essa liberdade de fazer a forma assim, é como saísse, né? Com a referência, claro, não tem como eu fazer uma coisa que saia muito do que eu já tenha combinado, né? Eu tô com a referência ali. Mas não tem problema se vai ficar um pouquinho mais pontiagudo, se vai ficar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, né? Essa liberdade é que eu digo que eu tenho nesse trabalho aí. Agora o vídeo deu uma clareada um pouco, hoje dá pra vocês verem aí a cor melhor, né? A cor mais fiel que realmente era. Então você tá vendo aí no fundo o salmão, o creme que eu já passei. Essa cor que eu tô passando agora é creme também, só que mais claro. Ou seja, peguei esse creme que eu já tinha usado e coloquei branco. Você vê como eu mantenho ali uma paleta de cores, né? Simplesmente peguei o creme que eu já tinha usado e coloquei branco. Então pode até parecer com um pouco de branco aí, mas não é não, é um creme bem clarinho. Até aproveitei para fazer nessa parte mesmo, porque fica mais próximo ali do disjuntor que é branco, entendeu? E aí o disjuntor branco não chama tanta atenção, já que tem outros elementos claros ali perto dele, né? Então fica assim uma coisa mais equilibrada. Então você vê o marcador, eu só usei de referência, risquei, tô pintando dentro, né? E depois eu volto com o marcador fazendo o contorno realmente, tá? Esse não é o contorno final. Aí já dá para vocês visualizarem melhor, né? Essa cor mais clara, como ela tá bem falhada. Até porque não secou também, né? Você que não tem experiência, às vezes até assusta. Você passa uma mão de tinta ali, fica bem manchado. Mas conforme vai secando, ela não fica assim tão manchado não. Fica ali uma cor mais homogênea, né? De qualquer forma, eu passei uma segunda mão para ficar mesmo... Para ficar ótimo, né? Para a cor não ter falha nenhuma. E aí, um detalhe importante, eu estou usando um amarelo, não é um amarelo vivo, né? É um amarelo meio opaco, assim, um amarelo um pouco mais suave, né? Um amarelo um pouco mais claro, não é realmente aquele amarelo vivo, como eu comentei lá no início, não é um amarelo sol, né? Poderia ser, mas nesse caso aí eu não optei por não ser, né? Um ambiente interno, uma sala pequena. Qual que foi o meu objetivo, pessoal, para vocês entenderem bem o meu raciocínio? O amarelo é uma cor alegre, né? Ela traz alegria, ela traz uma certa vibração para o ambiente. Então, por exemplo, eu não usaria o amarelo no lugar desse creme. O creme você viu que ele ocupou bastante espaço, mas o creme é uma cor muito suave, né? Muito neutra, né? E conversa bem com esse salmão do fundo. Conversa bem, eu digo que ela não contrasta, né? Ela imagina que são cores próximas até, uma mais clara, outra mais escura, mas são cor próximas, né? Não é uma cor de contraste. O salmão, que é uma cor mais quente, por exemplo, uma cor que contrastaria seria um verde, seria um azul, entendeu? Aí daria bastante contraste, seria bem diferente. Mas aí o salmão com creme é o que a gente diz, né? As cores se conversam bem.
Então eu escolhi passar o amarelo apenas em algumas partes, né? Tem alguns toques de amarelo aí. Fiz mais algum detalhe pequeno de amarelo para cima, que é para ficar combinando, né? Digo de novo, não fiquei variando as cores, não fiquei jogando outras cores. Esse mesmo amarelo então que eu estou usando aí, eu usei um pouco mais acima e outros detalhes. Então, embora o amarelo seja uma cor ali um pouco mais vibrante, um pouco mais é uma cor alegre, né, um pouco mais viva, mas eu usei pouco dele, né? Eu pensei bastante nisso. Mas pessoal, vamos seguir no próximo vídeo, na próxima aula então, né? Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado e que tenham despertado o interesse para a próxima aula, o próximo vídeo a gente vai continuar então, tá bom? Valeu e até mais.